E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadístico. E no vídeo de hoje, seguimos na cobertura dos detalhes do Champion Chess Tour. Muitos dos melhores jogadores do mundo estão participando, o Carlsen tá jogando, Caruana tá jogando, muitos outros também. O Sevag tá jogando a divisão 3, a gente tá cobrindo também o que tá acontecendo por lá. Agora, eu vou trazer pra vocês a partida mais fantástica, de longe, que aconteceu nas primeiras rodadas do Champion Chess Tour. E ela foi jogada entre eles. De um lado, o espanhol Eduardo Iturrizaga contra Fabiano Caruana. O que vai acontecer nessa partida é inacreditável. Já estão dizendo, e eu estou com esse de olho. O campeão do mundo vem chegando. Vamos ficar por dentro dos detalhes, mas eu aviso, te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos a essa partida, que é uma loucura agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas estava o super grande mestre espanhol 2720 Iturrizaga contra Fabiano impressionante Caruborg Caruana. E essa partida do Iturrizaga botou um peão dama. Foi na solidez, não vou me arriscar demais com o Caruana, mas ele vai botar aqui uma catalãzinha, ó lá, como aquele norueguês malandro, atrevido Carlsen, que é o grande especialista nessas variantes. Agora, o Caruana entra na linha principal, ele toma em C4, bispo G2 e joga o plano com A6. E o Caruana aqui tá querendo jogar na ganância. Ele prepara a ideia de B5, olha lá. Não quer devolver o peão de C4. O Iturrizaga reagiu a isso com o cavalo E5. Ele prepara para retomar o peão e defende também o B5 das pretas, senão tu perde a torre lá em A8, do outro lado do tabuleiro. E o plano para as brancas é justamente utilizar esse bispo no meio jogo, pressionando nessa grande diagonal. O Caruana aqui jogou lance bispo B4, cheque, cavalo C3, agora passou o cavalo pra cima, ele começa a botar muita pressão aqui em C3, e aqui o Iturrizaga foi pro jogo também, não ficou com medinho não, jogou roque. É um lance provocativo, porque ele larga o ponto de C3 e fala, toma aí se tu quiser, que o teu rei ainda tá no centro. O Caruana tomou. Agora retomou, bispo C3 e o lance torre B1, e observem que faz muito sentido a posição das brancas. O Iturrizaga tá pressionando ali o peãozinho de B7, só que aqui o Caruana pá, tomou em D4 e é a partir desse momento que começa o escândalo da partida. Porque o que vai surgir, tirem as crianças da sala. Isso aqui é um escândalo tremendo. Nesse momento, claro, o Iturrizaga perdeu alguns peões aqui, não vai trocar as damas, ele jogou o lance dama 4, agora B5 e dama 3. Sabe que esse lance corta aqui a diagonal, não deixa o Caruana fazer o roque, e esse B5 do Caruana é um lance arriscado, porque agora tá caindo inteira a torre lá do outro lado do tabuleiro em A8, e o Caruana aqui, olha o que ele jogou. Ele jogou o lance dama por E5. Rafael, não acredito. Sacrificando uma torre completamente inteira. Então o espetáculo ele já está armado. O Iturrizaga primeiro ganhou um tempo aqui em cima da dama, ele jogou bispo F4 e depois de dama F6 vocês devem estar gritando. Rafaelito, está claríssimo. Ele vai tomar essa torre. Olha o tempo do Caruana. 15 minutos no relógio, ele não gastou nada. Nem um minuto no relógio ele não gastou, enquanto o grande mestre espanhol já estava com 8 minutos e meio. E o Iturrizaga aqui não tomou a torre, ele tomou em C7. Ah, não, Rafael, eu não posso acreditar. Mas por que que não tomou uma torre absurdamente inteira? Porque olha o que o Caruana tinha visto aqui. Claro, o Iturrizaga viu também, porque ele não tomou. A ideia aqui, ela é complexa demais. Por quê? Joga E5. E nessa posição, o Caruana vai jogar com a maioria de peões. Ele tem qualidade a menos aqui. Por exemplo, tu toma em C3, olha lá. E se tomar em F4, troca as damas e entra nesse final extremamente complicado de avaliar. Porque o Caruana tem 8 peões, sendo que dos 8, 3 estão dobrados aqui na coluna F e tem uma qualidade a mais para as brancas. Só que as máquinas concordam com o Caruana. Essa posição aqui é muito vantajosa para as pretas. É uma linha assim alienígena. A compreensão de xadrez do Caruana é um absurdo tremendo. Então, o Iturrizaga percebeu toda essa malvadeza, não tomou essa torre, ele tomou em C7, mas claro, observem que o grande mestre espanhol mantém o tema de tomar a torre no momento certo, e se a torre sai, ele toma o cavalo. E jogamos essa posição. O Caruana ainda tem o rei no centro. Aqui foi jogado o lance B4. A ideia do Caruana é cortar essa diagonal da dama para poder proteger o rei dele, que está muito exposto, e o grande mestre espanhol, pô, foi pro jogo. Pá! Torre por B4, jogou o Iturrizaga aqui. Bom, o Caruana aqui não tem o que fazer, ele tomou essa torre. E a ideia é que o rei das pretas ainda tá no centro, a torre tá caindo, se a torre sai, cai o cavalo também. E o Caruana aqui começa a dar os pulos dele, ele jogou A5. Tentando desviar a dama dessa diagonal ou da pressão no cavalo. O Iturrizaga tomou em C4,
Observem que esse lance pode trazer algumas ideias também de voltar o bispo e C8 tá caindo uma posição extremamente complicada. E mais uma vez o Caruana acerta o lance da máquina. 15 minutos ainda no relógio ele jogou o lance torre A6 e é tudo ao toque. É completamente impressionante. Aqui, o Iturrizaga toma em B8 e a posição aqui tá em equilíbrio, tá? Segundo as máquinas, mas é muito complicado de avaliar. Observem que os computadores gostavam de bispo E5 aqui, que traz a ideia de tocar a dama e ameaçar tomar em C8, força o lance dama D8 pra não cair tudo, né? Em algum momento tu toma o cavalo, porque aqui o Iturrizaga tá com material a menos, né? Tem uma torre inteira a menos nesse momento. Só que o Iturrizaga não entrou nisso. Ele jogou direto. Bispo toma B8. A posição ainda é equilibrada, mas difícil de avaliar. Agora, o Caruana protege o rei dele. E aqui o grande mestre espanhol jogou lance torre C1, que traz uma ameaça terrível de dama por C8. Porque quando tu retoma, tu leva mate. O Caruana reagiu a isso com o lance torre B6. Observem o impressionante tempo do Caruana. O Iturrizaga tem 2 minutos e 36. A velocidade que o Caruana jogou essa partida e pensou essa partida tão complexa é assustadora. Bom, o Iturrizaga defendeu o bispo. Agora, ele tem qualidade a menos, mas a posição é confusa e vocês devem estar gritando: Rafael, capivarada, meu guri. Por que o Iturrizaga não tomou aqui em C8? Não ganha o jogo. Se tu retomar aqui, eu dou mate. Sim, mas a ideia fina do Caruana com torre B6 era tomar em B8. E aqui, tu fica completamente perdido de brancas, porque tu não tem mais mate, também não tem mais nada. Então, nesse momento, depois de torre B6, o Iturrizaga jogou bispo C7, lá tocando a torre, e o Caruana não defendeu a torre. Ele ganha um tempo em cima da dama lá. Bispo A6 está jogado no tabuleiro. Ainda nem baixou de 14. Dama em C5 agora, pressionando a torre. E o lance torre B5. A dama vai para 7, preparando para tomar o bispo. Está completamente trancado. E o Caruana jogou aqui o lance dama B2, que mais uma vez é o lance da máquina. Assustador o que o Caruana está jogando. Ele ataca a torre. Agora, o Iturrizaga aqui já tá tendo que dar uns dribles, né? Tentar se segurar para não desmoronar a posição toda. Ele jogou bispo F4 segurando a torre, mantendo a ameaça no bispeto. E aqui o Caruana já começa a levantar a bandeira branca, querendo simplificar o material. Ficou com qualidade a mais, tem uma posição boa. O grande mestre espanhol jogou lance A4, tocando essa torre. E agora, torre B4 foi jogado. E aqui vai chegar a cerejinha do bolo. Porque trocaram ali em B7. E o lance do Caruana aqui não é retomar esse bispo, não. O Caruana larga a bomba aqui, que foi o lance. Torre toma F4, tirando o defensor da torre de C1. O grande mestre espanhol ainda tentou o lance torre C7, mas depois de dama D4, o Iturrizaga aqui abandonou essa partida que o Caruana não baixou dos 12 minutos no relógio. Uma partida extremamente complexa, complicada de encontrar os lances, e o Caruana jogou tudo ao toque. Observem que esse lance aqui é muito chato, porque o Caruana tem qualidade a mais, propõe a troca das damas, que não é um bom lance para as brancas, trocar tem que manter as damas. O problema é que tu não pode manter as damas, que tu tá perdendo em F2 e um monte de tema de mates. Então aqui tu teria realmente que trocar as damas, e esse final aqui, depois do lance torre, por exemplo, esse bispo C6 é para não perder o peão de A4. O problema é que tu fica cravado aqui pro resto da vida. Tu não consegue mais tirar o bispo, não consegue tirar a torre, as pretas podem fazer o que quiserem aqui. Uma vitória incrível. E tá no ar a precisão dessa peleia. Observem que o grande mestre espanhol fez aqui próximo de 90% de precisão. E o Caruana jogou essa posição complexa, tudo ao toque, com 98,3% de precisão. E as máquinas dão um lance brilhante, foi o lance torre por F4, convertendo toda essa vantagem. O Caruana segue no Chess Tour, vamos ficar de olho. O Carlsen ganhou o match dele também contra o Van Foreest ontem. E vamos ficar de olho também como segue o norueguês. Se tu gostou da análise, tá curtindo a cobertura, não esquece de likear. E até os próximos vídeos.